Quero trazer uma palavra para o teu coração. Coloca o tema aí, tem aí, Davi? Repete comigo, quem é este? Nós vamos ver quem é este. Abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Vamos lá, diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, presta atenção, de repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Coloca para mim Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, repete comigo, de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E para fechar, e os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Quem é este? Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos, porque nós sabemos que tu estás presente aqui. A tua palavra, ela nos afirma que quando dois ou mais se reúnem em seu nome, tu se faz presente. E o Senhor não pode ir contra a tua própria palavra. E nós chamamos a existência neste momento. Declaramos na autoridade do nome de Jesus que, assim como nós lemos nesse texto, enche-nos da tua fé, Pai, para que nós possamos entender muitas coisas que têm sido difíceis de serem entendidas. Derrama sobre nós esta manhã uma graça, um favor, para que nós possamos experimentar coisas que só o Senhor pode nos dar. Nós entregamos a Ti toda a direção desse culto. Me usa, meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Nós lemos os dois textos, e é interessante que Jesus estava dormindo no barco, mas o texto diz que de repente. E de repente assim é a nossa vida. Está tudo muito bem, está tudo maravilhoso, as coisas estão acontecendo, a gente está prosperando, e de repente vem uma doença, de repente vem uma notícia, de repente acontece alguma coisa, de repente vem uma tragédia, de repente vem uma notícia que não é boa, que vai afetar diretamente a tua relação com um familiar teu. Eu só sei dizer o seguinte: o de repente de Deus, ele acontece tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá no cenáculo orando. Eles estavam unânimes, orando no mesmo lugar. A Bíblia diz que de repente veio um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Eles começaram a falar em outras línguas, a cabeça deles parecia como que labaredas de fogo. Então o de repente ele é assim, no estalar de dedos. Nós estamos aqui, está tudo maravilhoso, mas de repente alguma coisa muda, seja para melhor ou para pior. Tudo é através do de repente. Se nós soubéssemos que daqui a um dia nós iríamos ter um grande problema, vocês concordam comigo que nós iríamos nos preparar para enfrentar o grande problema? Sim ou não? Claro.
Se Deus dissesse para mim e para você, olha filho, no dia 5 de julho tu vai ter um grande problema. Você corre o risco de estar repreendido, de sofrer um acidente de carro. Eu sabendo disso, eu nem vou pegar em carro. Eu não vou nem sair de casa. É isso, não é? Só que a gente não tem o controle dessas coisas. A nossa vida ela é controlada por Deus. Sexta-feira eu fui no aniversário de um filho de um grande amigo que está aqui. A família que a gente ama demais. E lá conversando com um dos meus amigos, ele estava me dizendo que lá onde ele mora, onde eu morava, uns adolescentes entraram no carro, 4 adolescentes entraram no carro, 17, 18 anos, foram para uma chopada, beberam demais, bateram de carro, 3 adolescentes morreram e um ficou bem machucado. É o de repente. As coisas acontecem assim, de repente. De repente um dia minha mãe saiu de casa com meu pai, tomou banho, se arrumou, botou a melhor roupa, botou um perfume e estava indo para a igreja. E de repente veio um assaltante e deu um tiro na minha mãe. É o de repente de Deus. De repente a gente estava em casa e um belo dia a gente todo mundo almoçando e o meu pequenininho João com 4 aninhos bota o pé na cadeira, empurra a cadeira, cai com a cabeça para trás, bate com a cabeça no chão, chora muito, a gente fica desesperado, leva para o hospital. Aí vem o ortopedista, mexe para lá, mexe para cá, não, está tudo bem. A minha mulher, não, eu quero uma tomografia computadorizada. Não precisa. Não, mas eu quero. Não precisa. Então tá bom, então vamos fazer, só para desencargo. De repente, aí vem o de repente de Deus. Eles chamam de achado. Um cisto aracnoide, 40% da caixa craniana. É o de repente de Deus. Tudo na nossa vida é de repente. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é que eles estavam dentro do barco e de repente as ondas começaram a se movimentar, o vento ficou forte. A Bíblia diz, você leu comigo, é muito claro, a água começou a entrar dentro do barco e de repente eles ficaram desesperados. Eles estavam tranquilos porque Jesus estava dentro do barco e de repente eles se desesperam. Jesus é acordado, Jesus levanta e fala assim, ei, homens de pouca fé, medrosos. Ele dá uma ordem para o vento, para o mar, se acalma, silêncio. Tudo se acalma, tudo volta ao normal. Ele dá uma chamada nos discípulos e eles continuam caminhando aquilo que eles fizeram, que eles se propuseram a fazer. Porque Jesus disse para eles o seguinte, vamos entrar no barco e vamos atravessar o mar. Jesus não disse, vamos entrar no barco e vamos ver o que vai acontecer. Não. Vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado da margem. O que eu quero nessa manhã é trazer para o teu coração que quando Jesus ele me chama e ele te chama, e ele diz que seria conosco do começo até o final, nós precisamos ter certeza no coração que no começo e até o final ele vai estar em todos os momentos presente na nossa vida, independente dos de repente. Quando ele disser para mim e para você que ele está dentro de um barco e que ele entrou no teu barco e que ele vai contigo até outra margem, por mais que pareça difícil, pode descansar, porque o de repente vai aparecer, mas o de repente é somente para trabalhar na tua fé, para mexer com as tuas emoções, para fazer você se tornar mais forte. Você está comigo aí? E esse de repente ele acontece para o lado bom, para o lado ruim, mas eu estava preparando essa mensagem e o Espírito Santo falava muito comigo, porque é muito interessante que todos os momentos em que Jesus ele está com os discípulos, né? Quer ver um outro texto que eu quero ler para você? Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra eles. Tem uma versão que diz, o vento era contrário. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse, coragem,
sou eu. Não tenham? Não tenham? Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Esse é um momento em que você vai ver que Jesus ele alimenta uma multidão. Aí agora ele resolve atravessar. E aí depois que ele resolve atravessar, ele diz para os discípulos o seguinte: vão na frente que eu preciso fazer algo. Ele sai sozinho para orar. Muitas vezes a gente vai ver Jesus saindo com Pedro, Tiago e João, mas dessa vez ele resolve ir sozinho. Ele está sozinho orando, o barco já está na frente a alguma distância e de repente ele resolve vir andando sobre as águas. Quando ele chega perto do barco, os discípulos olham aquilo, ficam com medo, acham que é um fantasma, começam a gritar. Jesus fala: ei, não tenham medo, sou eu. O texto diz que Pedro diz: se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus diz: então venha. Ele, quando começa a andar, ele coloca o pé fora do barco, ele começa a andar, ele começa a conseguir caminhar sobre a água. Mas o texto é claro: quando ele olha para a força dos ventos, ele começa a... Esse é o grande problema. Muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós olhamos para a força dos ventos. Nós não olhamos para aquele que de fato tem o controle de dominar o vento. Nós não olhamos para aquele que dá uma ordem: ei, silêncio, e o mar se acalma. Nós olhamos simplesmente para os momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Mas quando eu preparava essa mensagem, como eu estava dizendo, eu percebo que quando Jesus estava no barco, a água entrava no barco, eles estavam desesperados. Jesus estava dormindo e o barco não afundou. Eles estavam sozinhos dentro do barco, o vento era contrário, parecia dar tudo errado. Jesus aparece, parece ser um fantasma. Jesus chega também, o barco não afundou. Mas olha que coisa interessante, coloca para mim Lucas capítulo 5, versículo 1. Você ainda está aí comigo? Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, no de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou. Esse é o grande problema do povo de Deus, não obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe, agora preste atenção nisso, que os barcos quase... Você conseguiu ler nos outros 2 textos que nós lemos que o barco quase afundou? Sim ou não? Não. Você não leu isso. Você leu que o vento era contrário, mas não disse que o barco quase afundou. Você leu que os ventos eram contrários, que o mar era revolto. Mas você não leu que o barco quase afundou. Só que agora, quando eles pegam muitos peixes, o barco quase afunda. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero nessa noite trazer algo para o teu coração muito simples, mas muito profundo, que falou muito comigo. A maior preocupação na vida de um cristão não é quando tudo está dando errado, mas é quando tudo está dando certo.
Você deve se preocupar quando tudo está dando certo, porque quando tudo está dando certo, aí sim, se não tomar cuidado, o teu barco pode afundar. Você ainda está comigo aí ou não? Está comigo? Se estiver dando errado, fica tranquilo, que Jesus está no barco, não afunda. Mas quando tudo está dando certo, normalmente a gente nem lembra que Jesus está dentro do barco. E aí quando a gente não lembra que Ele está dentro do barco, aí é problema, aí Ele pode afundar. O que eu quero nessa manhã é trazer algo para o teu coração e te mostrar que o de repente sempre vai acontecer. Mas o de repente é só para mexer com a tua fé e te dizer: ei, homem de pouca fé, mulher de pouca fé, ei, medroso, ei, medrosa, ei, simplesmente olhe para frente, porque eu estou dentro do barco, e se eu estou no barco, o barco não afunda. Então o de repente de Deus é só para te sacudir, mas a tua maior preocupação não é com o de repente de Deus, a tua maior preocupação é quando o teu barco está cheio. Você tem que se preocupar quando o teu barco está cheio. Quando está tudo dando certo e que Jesus te tirou de um lugar e te levou para uma outra margem, e você agora está prosperando absurdamente, e agora você não tem mais tempo para Deus. Você agora só tem tempo de pegar o teu barco e ir para a tua casa de praia, você tem tempo de viajar, de curtir a família, e aí Jesus passa a não ser mais a prioridade, Ele passa a ser algo secundário na tua vida. Aí é que o barco pode afundar. O barco só afunda quando a gente não dá prioridade àquilo que é prioridade. Porque quando a gente olha para Jesus e diz: ei, você continua sendo a minha prioridade. Pode entrar peixe, pode entrar vento, pode entrar o que for. Você é a minha prioridade. Então o barco não afunda. Mas quando eu deixo de olhar para Ele, eu começo a olhar para a quantidade de peixe. Agora eu estou rico. Toma cuidado. Os barcos quase. Fala mais alto. Os barcos quase. Não foi só um barco, foram 2 barcos. Muitas vezes a gente não percebe, além da gente afundar, a gente ainda leva alguém para o fundo com a gente. Você está aí comigo ou não? Eu estou te falando de Bíblia, eu não estou te falando o que eu acho. Eu estou te falando o que está escrito na palavra. Muitas vezes as coisas estão dando certo e a gente consegue ser uma pessoa tão influente na vida de outros, que a gente começa a dizer para os outros que aquilo que a gente está vivendo é que é bom, e que aquilo que eles viviam já não é tão bom. E aí a gente começa a priorizar só aquilo que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente não percebe, porque de boa intenção a cadeia está cheia. E a gente com uma boa intenção, a gente muitas vezes faz pessoas afundarem com a gente, por causa da grande quantidade de peixe que está dentro do nosso barco. Pastor, então você está querendo dizer que nós não podemos prosperar? Eu nunca falei isso. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Ele é o dono da prata e Ele é dono do ouro. Riquezas e bem-durados estão comigo. Eu tenho convicção no meu coração que Jesus chamou cada um de nós para viver a plenitude nessa terra. Uma pessoa, ela pode até viver um momento de escassez, um momento de deserto, e isso faz parte da história de um cristão. Mas um cristão de verdade, ele não pode morar dentro de um deserto. Se ele está morando dentro de um deserto há muitos e muitos anos, alguma coisa de errado tem, porque Deus não chamou nenhum ser humano para ser filho dele, para viver a vida inteira numa escassez. Não chamou. Por outro lado, estão vendendo por aí um evangelho de prosperidade e de grande riqueza, em que nós temos que ser igual um foguete que não tem marcha ré. E isso também é mentira. Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que quem quiser seguir a Jesus, abra mão da sua própria vida, negue-se a si mesmo e siga aquele que tenha de fato a palavra. Só que é fácil vender um evangelho, porque isso dá ibope, isso traz gente. Campanha da prosperidade, a igreja lota. Vamos fazer uma campanha aqui, não pode quebrar. Eu estou fazendo aqui toda quinta-feira árvore genealógica de Jesus. Quem tem vindo? Algumas poucas pessoas. Cara, se você soubesse o que Deus tem derramado nessas quintas-feiras, se eu fosse você, não perderia nenhuma. Nenhuma. A Bíblia diz que o meu povo, ele é destruído porque ele falta o quê? Fala mais alto, falta o quê? Conhecimento. Toda quinta-feira é derramado não pela minha vida, pelo alto. É derramado muito conhecimento. Quinta-feira você recebe todas as armas para você lutar todas as tuas semanas. Mas as pessoas não vêm. Mas se eu fizer uma campanha aqui agora, 5 domingos direto, você não pode quebrar a prosperidade. Quando chegar no 6º domingo, você vai se tornar uma pessoa próspera. Eu garanto para você que vai ter fila na porta.
Eu estou falando para você, vai ter fila na porta. Mas sabe quando que isso vai acontecer aqui? Provavelmente, nunca. Porque Jesus não me chamou para falar disso. E olha que com todo respeito, eu tenho autoridade para falar disso. Jesus me chamou para ensinar a palavra. Para ensinar evangelho, renúncia, é viver uma vida de santidade, é andar com Deus, sabendo que a gente vai viver momentos difíceis, mas nos momentos difíceis Ele está dentro do nosso barco, não vai afundar, vai entrar água, o vento é forte, Ele vai lá embaixo. No outro dia eu estava vendo uma cena de um barco, um navio na verdade, no meio do Atlântico. Cara, as ondas eram tão altas, o navio fazia assim, ó, ele chegava a virar, eu falei, agora vira, ele voltava. Um negócio de louco, eu fico imaginando quem estava dentro do navio, um navio gigante, mas o navio não afundou. E se Jesus estiver dentro do barco, aí mesmo que não afunda. Agora o grande problema é estar com muita prosperidade, aí que é o grande problema. Pastor, então você está dizendo que prosperidade não é de Deus? Eu não estou dizendo isso. Prosperidade é somente de Deus. É completamente de Deus prosperidade. Só que a prosperidade não pode ser a prioridade na sua vida. Você não pode buscar Jesus. A Bíblia diz que Jesus, antes disso, antes de atravessar o lago, num desses momentos, a Bíblia diz que ele tinha ido até um lugar, onde era um lugar deserto. Está escrito muito claro assim. Marcos capítulo 6, se não me falha a memória, fala sobre isso. Era um lugar deserto, mas a Bíblia diz que tinha uma relva. Você consegue imaginar uma relva, grama num lugar deserto? É difícil, concorda? Pode ter, mas é difícil. A Bíblia diz que Jesus manda os discípulos sentarem em grupos. Primeiro ele separa em grupos. E depois de separar em grupos, ele pega o pão, ele olha para o alto, ele dá graças, ele entrega nas mãos dos discípulos. E os discípulos que servem as pessoas. O que nós precisamos entender com isso? Jesus, ele sempre vai nos abençoar, para que nós possamos compartilhar a bênção que nós recebemos. Só que infelizmente tem muitos cristãos que acreditam que foram chamados por Deus para receberem a bênção, para reter a bênção e guardar somente com eles. E por isso que não sobra. A Bíblia diz que eles alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E no final ainda recolheram 12 cestos cheios. É o que está escrito na tua Bíblia. Todas as vezes que você recebe do alto e você compartilha, sempre vai sobrar, sempre vai sobrar. Agora, quando você recebe e você acredita que o que você recebeu é somente para você, pode ter certeza que em algum momento vai ter escassez. É por um tempo determinado, depois acaba. Ou nós acreditamos e confiamos 100% em Jesus, ou nós estamos nos enganando aqui, igreja. Jesus é para nós andarmos com Ele quando está tudo bem, mas é para nós andarmos com Ele quando principalmente está tudo mal. É para nós caminharmos com Ele glorificando a Deus, mas nos momentos em que Ele nos colocar lá em cima, aí que nós temos que exaltar mais ainda o nome dEle. As bênçãos foram feitas para te abençoar, não para ser o teu ídolo. Quando Abraão, ele é confrontado por Deus, e Deus fala assim: Abraão, me dá o teu filho, Isaque. Deus está louco? Deus acabou de dar um menino para ele, alguns anos atrás, vai pedir um menino agora? Deus está louco? Claro que não. Deus só está dizendo o seguinte: Abraão, eu não quero matar o teu filho, eu só quero tirar de dentro do teu coração aquilo que se tornou o teu Deus. Um dia, Abraão, eu tive lugar especial no teu coração, mas agora, depois que Isaque nasceu, você não lembra mais de mim, agora tudo é Isaque. Então, Abraão, eu preciso que você mate o teu filho no teu coração. Eu não vou matar ele na vida real, mata ele no teu coração e me coloca de volta no lugar onde eu sempre deveria estar. Deus, ele precisa ser nossa prioridade de vida. Deus, ele precisa ser tudo para mim e para você. Ele precisa morar dentro do nosso coração, e tudo que a gente vier fazer, a gente entender, ser direcionados pelo Espírito. Eu falei para vocês sobre o Caio. Você acha que foi por um acaso que meu filho quis fazer pipi aquela hora? Você acha que foi por um acaso que eu parei naquele posto? Você acha que foi por um acaso que eu saí de casa mais tarde do que eu deveria? Você acha que foi por um acaso que eu voltei lá e peguei um dinheiro que não estava no meu bolso? Você acha que foi por um acaso tudo isso? Você acha de verdade que foi por um acaso? Não, é porque um menininho de 12 anos estava dentro do quarto dele orando e falou assim: Deus, me dá uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. E Deus, para dar alguma coisa para alguém, Ele precisa levantar um outro alguém na terra para entender e ouvir o que Ele está falando e fazer aquilo que tem que ser feito. Glorifica o Senhor.
Enquanto você ora para receber uma bênção, deixa eu dizer uma coisa, Deus não vai descer do céu e vai se manifestar e vai fazer. Enquanto você ora e pede alguma coisa, a mesma coisa que você está pedindo agora, Deus está tocando o coração de alguém agora para fazer. Só que muitas vezes esse alguém não consegue ouvir aquilo que Deus está falando, e por isso muitas coisas não chegam até a tua vida. Por isso eu tenho dito que o evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. Porque se eu oro para que o outro seja abençoado, se ele for tocado por Deus, ele vai entender aquilo que Deus está falando. E se ele entender, ele vai orar por mim, e eu vou entender o que ele está falando e vou fazer por ele. É um intercedendo pelo outro, é um orando pelo outro, é um clamando pelo outro. Deus enche o Assad de glória, Deus enche o Assad de glória. Deus fala com ele, porque se o Assad fizer a mesma coisa por mim, é uma conexão do Espírito. Então todas as vezes que o Assad precisar de mim, eu estou com ele. Todas as vezes que eu precisar, ele está comigo. Assim é a glória de Deus. Deus usava os seus na terra, sempre usou, para poder tocar e fazer mudança. Por que nós estamos aqui 2000 anos depois de Jesus Cristo ter ido para uma cruz? Porque 12 homens sem talento nenhum entenderam que o evangelho não era sobre eles. Eles podiam ter pensado, cara, nós vivemos a melhor fase na terra, nós andamos com Jesus, ninguém andou com ele, só nós. Agora que nós andamos, ele morreu, vamos seguir a nossa vida e vamos ficar quietos. Eles até pensaram em fazer isso. Jesus capítulo 21 de João aparece na praia para eles. Jesus chega na praia, fala assim: pescaram alguma coisa aí? Pegamos nada. Jesus manda eles lançarem a rede para a direita, eles lançam, pegam 153 grandes peixes. Você conhece a história? A Bíblia diz que as redes quase se romperam de novo. Eles trazem todos os peixes para a praia. Quando eles chegam na praia, Jesus já está com peixe na brasa esperando eles. Porque aquilo que você precisa, ele já tem para você, há muito tempo. Há muito tempo. O que é a tua necessidade hoje, ele já está na brasa preparando para quando chegar, está prontinho. Mas pastor, o que está faltando? Está faltando você entender e ouvir aquilo que ele tem para você. Obedecer. Você leu comigo, obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí eles chegam na praia, Jesus fala assim: olha, Ô Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Senhor, eu te amo. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que ele está dizendo é o seguinte: Pedro, eu sei que você diz que me ama, mas a forma como você me ama não é expressando com os lábios o teu amor por mim. A forma como eu desejo ser amado por você é que você cuide para mim daquilo que é mais importante para mim. Quem aqui ama Jesus? Sabe como você expressa o teu amor por Ele? Dizendo para Ele que ama? É fazendo a obra dEle. É fazendo por Ele aquilo que Ele mais gosta, mais aprecia. E o que é, pastor? Cuidar de pessoas. Dá trabalho? Eu que o diga. Dá muito trabalho. Quarta-feira eu venho para cá para oração. Quando acaba a oração, eu fico até às vezes 1h aqui fazendo gabinete. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Com todo respeito, vocês vão me entender. Eu preciso ficar aqui até 1h? Não preciso. E por que eu fico? Porque é importante para o meu Deus eu cuidar das pessoas que Ele ama. Eu quando saio daqui, às vezes essa cabeça desse tamanho, essa cabeça quente. Para mim é muito desgastante, é cansativo. Mas para Ele é importante. Se é importante para Ele, é importante para mim. Você está comigo ainda aí? Nós queremos só a melhor parte da história, mas nós não queremos viver aquilo que nós precisamos viver na íntegra. Nós queremos ser abençoados por Deus, mas nós não queremos entender o que o Deus da bênção espera de nós. O de repente, ele vai sempre chegar na tua e na minha vida. E é o de repente que vai mudar toda a nossa história. Mas a pergunta é: estamos preparados para o de repente? Estamos trabalhando todos os dias para tentarmos chegar à estatura de um varão perfeito? Nós nunca seremos um varão perfeito, mas nós estamos trabalhando para tentarmos chegar a essa estatura? Estamos buscando o Senhor de verdade? Quando você vai estudar a história, lá na Coreia do Sul,
Eu acho que ele já faleceu, o Paul Yang-cho já faleceu, né? Existia um homem chamado Paul Yang-cho. Esse homem, ele teve a maior igreja do mundo. Até hoje ela existe. Além de quantidade de membros, dizem que tamanho mesmo de igreja. Esse homem, ele ficava às madrugadas orando, horas e horas na madrugada orando, pedindo a Deus para trazer um avivamento, para tocar no coração das pessoas. Esse homem, ele gastou horas de oração, de intimidade, para tocar no céu e ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer. Eles têm lá até hoje cultos na madrugada, às 5 horas da manhã tem culto que lota. Eu tenho vídeos, alguém deve ter recebido também vídeos, que a igreja tem 3.000 lugares de madrugada, às 5 horas da manhã tem gente lá no culto. Porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que o reino do céu é tomado por esforço. Se você quer alguma coisa, você tem que se esforçar. No trabalho, quando você quer prosperar, você tem que trabalhar muito. Ninguém prospera sem trabalhar. Se prospera sem trabalhar, tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, questão de tempo, é igual o saquetel furado, sai pelos dedos, não prospera. Nós precisamos entrar neste lugar em Deus e buscar de todo o nosso coração. Eu ontem estava conversando com um amigão meu, falando para ele o seguinte: cara, de verdade, eu não tenho desejo nenhum diante do Espírito Santo, diante de vocês, o Espírito Santo me conhece, eu não tenho desejo nenhum de ser uma igreja gigante de pessoas vazias. O meu desejo é que nós possamos ter uma congregação, se necessário for, se for da vontade de Deus, até um pouco menor, mas pessoas cheias do Espírito, que saiam pelo meio da rua e pregam o Evangelho com poder de transformação. Porque eu não precisava vir para a igreja para ser pastor, para ser visto por ninguém. Eu sou muito bem sucedido do que eu faço. Eu sou respeitado, eu tenho colegas que trabalham corretamente, eu sou respeitado, as pessoas me respeitam. Não porque eu sou muito bom, mas porque eu sou correto. As pessoas me respeitam pelo que eu faço. Quando aceitei o desafio de ser pastor, é porque eu acredito que através da minha vida, Jesus pode tocar na vida de alguém, e esse alguém ser transformado como um dia eu fui. Eu não tinha capacidade nenhuma para estar aqui nessa manhã, mas não tem a ver com a minha capacidade, tem a ver com a minha entrega. Não tem a ver com quanto eu estudo, mas tem a ver com quanto eu amo. Não tem a ver com quanto eu falo bem, porque eu nem falo bem, mas tem a ver com o meu coração, com as palavras que saem daqui de dentro com força e com fervor. Você ainda está comigo aí? É entrega, é verdade, é vida na vida. Por isso que algumas pessoas que andam aqui comigo na igreja, minha esposa briga muito comigo. Ela fala assim: Léo, você é um cara que é muito amoroso, você ajuda todo mundo, mas quando você tem que chamar a atenção, você é muito duro. Eu falei: é porque eu sou de verdade. E quem é de mentira nunca vai me entender. Eu sou firme, eu nunca destratei ninguém dentro dessa casa. Quem anda comigo aqui, eu nunca desrespeitei ninguém nessa casa. Mas eu nunca vou deixar ninguém aqui dentro dizer para mim que o errado é certo, que eu não vou aceitar. Para mim, certo é certo, errado é errado. Para mim, existe somente dois lugares, o certo e o errado. O que é certo e o que é errado. Então eu nunca vou compartilhar do erro. Você está comigo ainda aí? Então muitas vezes eu estou te avisando isso, porque se você é melindrado, provavelmente você vai ter dificuldade de caminhar comigo. Mas eu sou muito verdadeiro, eu dou a minha vida por você. E quem me conhece sabe que é verdade, não é da boca para fora. Mas eu não compactuo de coisas que o próprio Espírito não aceita. Você que está chegando aqui hoje, eu queria te falar uma coisa com muito amor. São anos servindo a Deus e vivendo com intensidade um evangelho genuíno. Você que quer uma transformação de vida de verdade, e você que está disposto a viver um evangelho na sua íntegra, se você realmente quiser caminhar comigo aqui nesse lugar, com a nossa igreja, venha para cá se despindo de como você veio. E entra aqui com a intenção de não aprender, porque a gente não tem nada para te ensinar, mas para compartilhar aquilo que Deus está derramando sobre esse lugar. Mas não venha para cá para tentar implantar aqui uma visão que é tua, porque ela não vai prosperar nesse lugar. Você está comigo aí? Eu preciso ser verdadeiro contigo, porque eu costumo dizer que a gente só anda no meio da verdade. E a verdade, pastor, então você não aceita conselho? Eu não falei isso em momento nenhum. Eu amo conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria.
Mas eu sei o que Deus tem para esse lugar. Eu tenho convicção. Eu não acho. Eu tenho certeza do que Deus tem. Eu tenho certeza do que Deus tem. Então não preciso que ninguém venha dizer para mim que é diferente daquilo que Deus me falou. Porque não vai falar. Pode até falar, mas não vai ser aceito. Amém? Por que eu falei isso? Glorifica o Senhor. Eu não sei se você crê, mas o Senhor está aqui. Eu tenho uma coisa com o Espírito Santo de Deus que, quando eu começo a ter umas tremedeiras, umas coisas meio minha mesmo, verdade, eu sei que parece, a minha mulher fala assim, Léo, você estava pregando, de repente o Espírito Santo te tomou. E assim, algumas coisas mudam. Eu sei que Ele está aqui. Eu quero pedir para você o seguinte, mergulha comigo nessa viagem. Se você acredita mais ou menos nesse ministério, eu quero te falar uma coisa do fundo do meu coração. Se você acredita mais ou menos nesse ministério, eu vou te dar um conselho. Não fique aqui. Não congregue aqui. Porque a gente só pode andar num lugar onde a gente tem certeza de onde a gente está. Se você tem um pouco de dúvida, não fique. Talvez você orou, Deus me dá uma resposta, de repente Deus está te dando. Agora, se você quer viver um evangelho de verdade, não que lá fora seja de mentira, tem muita gente de verdade, mas muita. É muito mais gente de verdade do que de mentira. Os de mentira, o prazo deles já está acabando, é prazo de validade. Tu pode reparar, tudo que você compra que é falso, dura pouco tempo, não é verdade? Você compra uma bolsa da Louis Vuitton, ela dura não sei quantos anos. A falsificada dura 1 ano e ela acaba. Quando você compra é igual, mas depois você só vai ter certeza do que é bom e que é ruim com tempo de validade. É assim que funciona a vida. Então tem muita gente aí fora que é muito boa, muito melhor até que a gente, mas muita gente muito melhor que a gente. Mas tem muita gente falsa. E os falsos a gente não precisa denunciar. Eles por si só serão denunciados pelo Senhor. Nós falamos aqui semana passada, o joio e o trigo crescem junto. Não somos nós que arrancamos. O Senhor no tempo da colheita, Ele vai lá e joga fora o joio. Então se você tem dúvida, não fique aqui. Mas se você quer viver um evangelho de verdade, de pessoas que são falhas, mas são de verdade, que não são falsas, pode entrar nesse time, cara, você não vai se arrepender. Deus está trabalhando cada dia mais, todos os dias. O Senhor é testemunho, todos os dias eu peço a Ele para me lavar com lavão com sabão do lavandeiro. Eu peço para Ele me limpar todos os dias e tirar as minhas impurezas. Tem muitas coisas que eu faço ainda que eu não queria fazer. Mas eu quero viver um evangelho de verdade. Eu quero viver um evangelho genuíno. Eu quero viver um evangelho onde os de repente de Deus, quando acontecem, o que me preocupa não é quando está dando errado, o que me preocupa é quando está tudo dando certo. É esse evangelho que eu quero viver. Estamos prosperando muito. Opa! Luz vermelha. Luz vermelha. Está tudo dando certo. Luz vermelha. Está tudo dando errado. Gente, está tudo dando errado. Vamos continuar buscando a Deus porque é uma fase, é um processo. O deserto é um lugar de travessia, não é um lugar de moradia. Está dando errado agora, mas lá na frente vai dar certo. Está dando errado agora, mas Deus vai trabalhar com a gente no deserto e vai nos lavar no deserto para que nós possamos sair do deserto completamente fortalecidos, diferente daquelas pessoas que saíram do Egito. O deserto é lugar de passagem, não é lugar de moradia. E Deus só vai tratar conosco no deserto. O povo estava lá no Egito. Deus não estava nem aí para eles. Está escrito isso na Bíblia. Eles ficaram 430 anos cativos. A Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Senhor. Porque antes eles não clamavam. Então se não clama, está tudo certo. Deus está aqui no lugar dele. O povo está vivendo lá e está tudo certo. Começaram a clamar. Aí o céu, eu fico imaginando o céu. Cara, está chegando aqui uma frequência diferente, uma conexão diferente aqui. Vamos dar uma olhada na terra, o que está acontecendo. Ah, Senhor, é um povinho lá no Egito que está clamando. Uau! Vamos dar mais atenção para esse povo. Eu fico imaginando o Senhor saindo do trono, chegando lá e olhando lá para o Egito. E vendo o povo de joelho clamando. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Eu fico imaginando o Senhor
Vamos levantar alguém. Quem a gente vai levantar? Quem a gente vai levantar? Senhor, lembra de Moisés? O Senhor levantou ele para estar no Egito, só que ele fez tudo errado. Ele matou um cara lá, não era para ter matado ninguém lá. O Senhor não chamou ele para matar ninguém no Egito. Ele matou e ele mesmo fugiu do Egito. Aonde que ele está agora? Ele está lá em Midian. Anjo, com letra maiúscula. Jesus, desce lá agora. Se manifesta no meio da sarça lá. Pega fogo, mas não consome a sarça, para que ele veja que realmente é mistério. Aí o Senhor vai lá. A sarça pega fogo, lambe. Moisés, a Bíblia diz que ele está apacentando ovelhas. Ele vê aquilo. A ovelha, só que detalhe, é muito lindo isso, Emerson. A ovelha se perdeu. Eu te pergunto, foi por um acaso? Não. A ovelha foi para o lugar que o Senhor queria falar com ele. Ele aparece, pegou? Ele aparece. Moisés, primeira coisa, tira a sandália dos teus pés. Por que Deus manda Moisés tirar a sandália dos pés? Um escravo naquela época, ele andava descalço. Então Deus está falando o seguinte: Moisés, você já foi príncipe, filho, neto de Faraó, você já era tudo para ser príncipe. Você agora está cuidando de ovelha, você agora é pastor. Mas agora eu quero que você seja servo, quero que você seja escravo, meu escravo. Não escravo de mandar, mas um escravo que obedece aquilo que o seu Senhor diz. Você está comigo aí? Tira a sandália, Moisés. Moisés tira a sandália. Pois não, Senhor. Você vai fazer isso, isso, isso e isso. Mas, Senhor, você vai fazer isso. Eu sou contigo. Mas quem é que está falando comigo? O grande eu sou. Moisés, eu sou. Eu sou contigo hoje. Eu sou contigo amanhã. E eu serei contigo todos os dias da tua vida. Vai lá, porque sou eu que estou mandando. Moisés larga tudo e volta por... Eu não sei se eu leio a Bíblia, eu gosto de pensar. Eu fico imaginando Moisés 40 anos sem pisar no Egito. Agora Moisés volta para o Egito e fala assim: ó, cheguei aqui porque Deus falou que eu sou o libertador. A gente não pensa nisso, mas eu queria que você tentasse imaginar. Um cara que está congregando com a gente. Ele sai da igreja, ele vai para o mundo, ele fica 40 anos lá no mundo. Depois de 40 anos ele entra na igreja e fala assim: Deus me levantou para libertar essa igreja. Pô, como é que tu trataria esse cara? A gente tem que pensar. Como é que você trataria esse cara? Tu daria credibilidade para ele? Nem eu. Aí ele aparece e fala assim: mas Deus me chamou. Mas como é que você sabe? Aí a Bíblia diz que Deus dá sinais. Porque Deus sempre vai provar que Ele está contigo. É só você ter ouvidos para ouvir a voz dele. Moisés ouvia o Senhor falar e Moisés fazia. Moisés vai até Faraó. Pega o teu cajado e lança no chão, ele vai virar uma cobra. Pega de novo pela cauda, ele vai virar de novo o cajado. Uau. Bota a mão no teu peito, Moisés, vai ficar com lepra. Depois tira a mão do peito, vai ficar com lepra. Depois coloca de novo. Uau. Deus começou a provar para Moisés e para aqueles que estavam vendo que não tinha a ver com Moisés, mas tinha a ver com Deus a qual Moisés estava servindo. Eu quero profetizar na tua vida nessa manhã, que Deus, se necessário for, Ele vai fazer com que coisas aconteçam na tua vida, para que outros vejam que Deus é contigo. Porque as pessoas só nos dão credibilidade quando elas têm certeza que o Senhor é conosco. O de repente sempre vai aparecer. Mas eu te peço, se preocupe quando tudo estiver dando certo. Não deixe Jesus ficar fora do barco. Lembre sempre que Ele vai estar no barco. Glória a Deus. Lembre sempre que Ele vai estar no barco. Eu te louvo nesta manhã, Pai. Porque essa palavra, Deus, muito antes de entrar no coração dos teus filhos, ela entrou no meu coração. A minha oração nessa manhã é: Deus, não me deixa, Deus. Não me deixe em nenhum momento acreditar que tudo isso é fruto daquilo que nós estamos fazendo, Deus. Não deixa, Senhor. Que o temor todos os dias venha chegar ao nosso coração, Pai. E que possamos entender que a Tua mão de poder está estendida sobre nós. E o dia que o Senhor encolher essa mão, Senhor, Deus, não encolhe, Deus. Mas o dia que o Senhor resolver encolher, Pai, tudo isso vai por terra, Pai.
Fala conosco nesses dias, Senhor. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, Pai. Eu te agradeço tanto pela vida do Caio, Deus. Eu não sei se ele já conseguiu comprar a bicicleta dele ontem, Deus. Mas se ele não comprou, ele vai comprar amanhã, Deus. Traga alegria, felicidade para a vida daquele menino, Senhor. Porque eu vou te dizer uma coisa, Jesus, da frente dos meus irmãos. Eu hoje me sinto a pessoa mais feliz do mundo, Pai, por poder ouvir a Tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, e nunca parte de mim, Deus, a Tua voz. Nunca parte de mim, Senhor, a Tua presença. Eu sou apaixonado por Ti, Jesus. O Senhor é tudo para mim, Senhor. Me ajuda a conduzir o Teu povo, Pai. A Tua palavra diz que quando Salomão ele ora, Deus, ele pede para Ti, Deus, me dá sabedoria. Não para ser um homem muito sábio, mas me dá sabedoria para conduzir o Teu povo. Eu te peço nessa manhã, Deus, me dá sabedoria para conduzir a Tua igreja, Pai. Moisés era o homem mais manso da terra, Deus. Mas em um momento da sua vida, ele bateu na rocha. Não me deixa, Deus, fazer coisas que o Senhor não me chamou para fazer, Pai. Não me deixa tomar atitudes que o Senhor não me chamou para tomar, Deus. Traga sabedoria, traga mansidão, traga domínio próprio. Traga os frutos do Espírito, Pai, sobre a minha vida. Ajuda a nossa equipe, Deus, de pastores a entrar neste projeto, Deus. Mergulhar comigo, Pai, com a minha esposa, nessa aventura chamada igreja, Deus. Entendendo que o Senhor tem coisas maiores para fazer, Deus. Faz a Tua obra se cumprir na nossa vida, Pai. Eu abençoo o Teu povo, Pai. Eu profetizo que essa palavra, Deus, ela venha queimar no coração deles durante toda a semana, Pai. E que eles se preocupem, Pai, não pelos momentos aonde a água está entrando no barco, mas que eles se preocupem de verdade no momento em que o barco estiver cheio de peixe. Toma eles em Tuas mãos, Pai, que eles tenham a melhor semana da vida deles. Leva-os para os seus lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de cada um deles, meu Pai. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E profetizo a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.